Bom, pessoal, eu tô indo fazer o procedimento do meu joelho e vou olhar meu braço também. Bom, dá tempo de fazer um vídeo curtinho, tá? Eu cheguei cedo até. Bom, eu achei muito interessante uma coisa, gente. Eu acho que é o seguinte, eu tô pensando nisso. Agora que eu tô fora do dojo de Aikido, eu tô voltando ao meu normal, assim, sabe? Dojo adoece, viu? Dojo adoece, é verdade. Dojo adoece. Dojo de arte marcial adoece. Eu tava adoecida. Eu entrei num processo, adoece mesmo. O Bruce Lee falava isso, né? O Bruce Lee realmente, pessoa fabulosa, né? Fabuloso. As sacadas que ele tinha, impressionante, né? Me contaram, né? Que o Bruce Lee falava que a arte marcial adoece, dojos adoecem pessoas. É verdade, gente. Eu tô voltando ao meu normal, tá? Tô voltando ao meu normal e eu consigo ver perfeitamente bem que o dojo adoece mesmo. Eu tava adoecida no dojo. Ainda bem que eu não fiquei igual aquelas pessoas todas lá que eu vi, né? Tô falando do Aikido. Eu não vou mais chamar dojos de Aikido, tá? Porque não são dojos de Aikido, são dojos de técnicas de Aikido, tá? Eu nunca vi Aikido, né? Eu nunca vi Aikido nesses dojos em que eu estive. Eu só vi técnicas de Aikido, tá? Então não são dojos de Aikido, porque o Aikido, ele é um conjunto de coisas, né? Eu estudo o Aikido, entendeu? Então eu sei que não é Aikido, né? E o comportamento dos senseis também não são de pessoas que tem interesse. Eu tô falando dos senseis de Aikido não, de técnicas de Aikido que eu tive. Eles não são senseis de Aikido, né? Senseis de Aikido eu não conheci nenhum até agora. Até agora nenhum, tá? Então, são técnicas de Aikido. São coisas diferentes, tá? Técnica de Aikido é um dos tripés do Aikido. Então, a gente tem que separar, né? Então não são dojos de Aikido, né? São dojos de técnicas de Aikido. Foi só. Todos os dojos em que eu estive foram dojos de técnicas de Aikido, não dojos de Aikido. Porque os próprios senseis não sabem o que é Aikido. Os senseis que eu tive, que eu tenho certeza absoluta que eles não sabem o que é Aikido, eles não conseguiram entender o Aikido. Vou dar um resumo, vou explicar por que eu acho isso. Porque quem realmente é envolvido com Aikido, gosta do Aikido, chama as pessoas para o dojo, mantém as pessoas no dojo. O que eu tô falando é o seguinte, quando a pessoa é envolvida realmente com Aikido e gosta do Aikido, ela não fica com picuinha, tá? Isso que eu tô falando, né? Manda a aluna embora, fica, sabe, confunde coisas, né? Quer mudar a aluna, aluno, a pessoa. A pessoa que realmente é envolvida com o Aikido, e conhece a filosofia do Aikido, que é disseminar, né, o Aikido para todos, não pode excluir, né? No Aikido não se exclui, se inclui, né? E não foi o que eu vi. Eu não vi em dojos isso, eu vi exclusão nos dojos. Eu sou um exemplo disso, né? Eu sou um exemplo disso, de exclusão. Eu vi exclusão em dojos, eu não vi inclusão em dojos, né? Você entende que realmente eles não entendem, né? Eles não sabem o que é Aikido, não sabem. Tive comprovação disso. Eles excluem pessoas que pensam diferente, pessoas que criticam, pessoas que têm opinião. Eles excluem, né? Em todos os dojos em que eu estive eu vi isso, tá? Então assim, os senseis que eu tive não sabem o que é Aikido e não têm apreço pelo Aikido, tá? O interesse deles é aparecer, fazer marketing, né? Então por isso que eles se incomodam, né? Quando uma pessoa aponta coisas ou, né? O negócio deles é ganhar dinheiro em cima e explorar o Aikido. Eles não têm interesse, né? No Aikido, na filosofia do Aikido, eles desconhecem, inclusive, a filosofia do Aikido, né? Eles desconhecem. Eu tenho certeza disso absoluta. Os 4 senseis que eu tive, né? Os 4 não sabem o que é Aikido. Tanto é que eles não falavam, né? Do Aikido, da filosofia, né? Não falavam, né? Podiam até ler e tal, mas não sabem, não absorveram. O japonês, dos senseis que eu tive, o pior foi o japonês, que eu fiquei 4 anos. Ele é o pior. Sem dúvida nenhuma, ele é o pior. É o mais falso,
é o mais falso, é o mais dissimulado, né? E ele é o pior, tá? Eu pude conhecer a faceta dele. É uma pessoa triste, tá? É uma pessoa triste, a gente via, né, que ele era uma pessoa triste, infeliz, é uma pessoa problemática, né? Talvez não é nem que ele seja tão ruim, é que ele é uma pessoa problemática, né? É uma pessoa mal resolvida. O japonês era o mais mal resolvido, os dois, né? Os dois japoneses que eu tive foram os piores, né? Eu acho que o sensei da Makoto que eu tive, ele não foi tão ruim, entendeu? Ele só... não sei, mas eu acho que ele não era tão ruim assim, né? Eu acho, tá? Mas eu posso estar enganada, porque o pessoal do Aikido, eles enganam a gente, né? Mas como a gente se engana, que nem eu falei pra vocês, né? Que pessoas que eu tinha, dava muita atenção e tal, e eu achava que eram meus amigos, se viraram contra mim, né? E pessoas com as quais eu briguei e que eu não achava que eram meus amigos, entendeu? Hoje são pessoas que me ligam, né? Foram as pessoas que vieram, né? Saber como eu tô, tudo. Então, assim, a gente se engana com as pessoas, né? A gente realmente nunca sabe quem são as pessoas até que a gente entre numa crise ou sei lá, entendeu? Quando as portas se fecham, aí você realmente vê quem são seus amigos, né? Mas eu acho que adoece, sim. Inclusive, eu percebi isso ontem, tá? Eu percebi esses dias isso, né? Tem uma pessoa que continua no dojo, né? E eu tenho contato com ela, tudo. E eu percebi a toxicidade dela. Eu gosto dela, gosto dessa pessoa. Eu gosto dessa pessoa, né? Só que eu percebi que ele tá mergulhado, entendeu? No dojo. Olha, eu conversei com ele começou a me falar um monte de coisa, né, do Aikido. Eu comecei a ficar com uma dor de cabeça, verdade, é difícil ter dor de cabeça. Começou a me dar uma dor de cabeça, eu comecei a ficar deprimida. É verdade, foi só começar a falar do Aikido, das pessoas do Aikido, eu comecei, assim, as pessoas com as quais eu me relacionei, tá? Dos dojos em que eu estive, eu tô falando. Eu comecei a ficar deprimida, tá? Me deu uma dor de cabeça. E aí eu não conseguia nem trabalhar nos textos, eu tive que tomar um remédio, coisa que eu não faço, é muito raro ter dor de cabeça. E eu fiquei deprimida, tá? Eu fiquei deprimida, por quê? Porque é tóxico, aquelas pessoas eram muito tóxicas, né? São tóxicas, né? E o ambiente é muito tóxico, né? Então, como eu saí de lá e eu me desintoxiquei, eu tô me desintoxicando de lá, então eu não consigo mais, né? Eu percebo, né? Quando eu tava lá eu não percebia tanto, eu percebia, mas não tanto. Mas como eu já saí, e quando você sai de um lugar doente, você consegue ter uma visão clara, né? Da doença que é o lugar. Você só consegue ter uma visão dos lugares, das pessoas, quando você sai e você vê de fora, né? Porque quando você tá dentro, você tá envolvido, você entra numa adrenalina, né? Vamos treinar, e aquela coisa da faixa, sabe? Você entra mesmo, a arte marcial, ela te adoece. Interessante que ele falou uma coisa, ele escreveu pra mim assim: é uma pena que você não seja faixa preta, né, no Aikido. Porque se você fosse faixa preta, você seria muito mais influente. Eu fiquei pensando, nossa, mas qual que é a diferença, né, de eu ter uma faixa preta ou de eu ter uma faixa branca? É só uma faixa, né? Eu vou continuar igual, né? As faixas não são as faixas que dão, né? Peso, né? Nas pessoas, no que as pessoas falam. É a verdade que as pessoas falam, é a verdade que as pessoas têm, entendeu? Não é uma faixa que vai me mudar. Eu sei muito do Aikido já, né? O que teria para eu chegar preta? Seria só técnica que eu aprenderia. Conhecimento do Aikido eu tenho bastante, né? Eu sei mais que muito faixa preta do Aikido, né? E sensei, muito mais, né? Então, assim, eu já sou faixa preta, né? Eu já me considero faixa preta. A única coisa que eu não tenho é técnica, né? Técnica eu não tenho, algumas técnicas que eu não aprendi. Mas, né?
Então você vê que quando a pessoa está dentro do processo doentio, por isso que eu falo que o dojo, a coisa da graduação, tudo, ele adoece as pessoas, porque as pessoas ficam presas, né, em faixas, em títulos. Então elas acham que vai mudar muita coisa, não vai mudar nada, né? Não muda. O que muda, né? Outras coisas mudam você, né? Experiências, você quebrar a cara, isso muda você, faixa não muda você. Então assim, você percebe, né? A apreensão distorcida que a pessoa tem. Eu falei para ele assim, olha, eu nunca busquei influência, mas eu já tenho muita influência. Tem pessoas que deixam de fazer artes marciais, vêm me perguntar, né? Então assim, eu tô fazendo a minha parte, tô fazendo um trabalho com verdade, né? Então quando você faz com verdade, não precisa ter uma faixa, né? Na cintura, né? Pra te dar credibilidade. Eu conheço um monte de gente que tem faixa na cintura e é faixa preta e não tem conhecimento nenhum, né? Eu conheci vários, na verdade eu só conheci pessoas assim, né? Lá nos dojos em que eu estive, de técnicas de Aikido, não de Aikido, tá? Eu tive senseis de técnicas de Aikido e não de Aikido, né? Porque o Aikido é muito mais do que aquilo lá, né? Eles não sabem o que é Aikido, tanto não sabem que eles não têm interesse em divulgar a arte Aikido, né? Eles têm interesse em excluir pessoas. Então o que eu vi foi exclusão. Aí outro dia uma pessoa anônima, que tem um apelido lá e que eu acho que eu conheço, provavelmente eu conheço essa pessoa. Achei que me lembrou alguém. O jeito que ele escreve me lembrou alguém. Porque eu faço análise, né, grafológica. Não dá para analisar, fazer grafologia, né, na letra digitada, mas o jeito da pessoa escrever, você às vezes consegue identificar. Eu acho que eu conheço essa pessoa. Achei familiar o jeito dele escrever, tá? Ele escreveu o seguinte. Ele assina com o apelido, tá? O apelido dele também é interessante, é bem sugestivo. Bom, aí ele escreveu o seguinte, que dojo é inclusão. Sim, é inclusão sim, mas os dojos, todos os dojos que eu estive, de técnicas de Aikido, que não é de Aikido, eram exclusivos, eram excludentes, né? Excludentes, eles excluíam, tanto é que eu sou um exemplo disso, né? Do produto, no joelho não doeu, só uma picadinha, ele é ótimo, esse médico é ótimo, e ele é ortopedista, ele viu meu braço. Olha, a gente tá roxo. Eu torci o braço, né? Ele disse que tá tudo bem, graças a Deus tá tudo bem. Eu fiquei com medo de ter fraturado alguma coisa, mas ele disse que não, que tá tudo bem, foi só uma torção. Só que ele olhou meu braço, tudo, falou, normal, tá tudo bem, graças a Deus. Mas eu torci, foi uma torção feia. Esse hematoma é da torção, eu achei que não fosse, né? Bom, tá tudo bem, gente. Ele só falou pra eu não treinar, né? Não treinar essa semana, mas eu tô querendo viajar essa semana, eu não ia mesmo treinar. Tô precisando viajar um pouco, faz tempo que eu não viajo, eu tô planejando viajar. E é até bom ficar um pouquinho longe de dojo, é bom, né? Porque esses anos que eu fiz Aikido, eu deixei de viajar, né? Eu deixei de fazer muita coisa. E aí, porque eu ficava, né? Eu sempre levei muito a sério o Aikido e deu no que deu, né?